por que algumas pessoas conseguem emagrecer e algumas não, e você de repente não, mesmo com esse obstáculo. E que obstáculo que é esse, Bia? Sejam muito bem-vindas a mais uma live de gravação do SecaCast. Então, vamos que vamos. Vou começar com a apresentação do SecaCast só para a gente deixar isso gravado, para o pessoal aí que está ao vivo, tá? Então, oi, aqui é o Júnior e aqui é a... Bia! Então, seja muito bem-vinda ao episódio número 8 dessa temporada do SecaCast. E é um podcast do Seca 30 com um método de emagrecimento inteligente que ajuda mulheres a secarem em 30 dias. E bem-vinda a um episódio especial, é uma semana especial, 2 semanas, na verdade, que a gente está fazendo isso, que é o aquecimento para a Jornada Seca 30. Se você já se inscreveu na Jornada Seca 30 e está aqui, é porque você só está se aquecendo nesse processo, não se preocupa, a gente começa no dia 29. E para quem não se inscreveu ainda, a Jornada Seca 30 começa no dia 29 e vai até o dia 6 de julho, vai ser 100% online, 100% gratuita, e tem um conteúdo enorme, muito top, que a Bia e eu, a gente já está aqui, todo dia trabalhando com esse conteúdo e está ficando muito top também. E nessa jornada do Seca 30, a Bia vai passar o passo a passo de como você pode emagrecer em 30 dias, ou seja, como que você pode secar em 30 dias. E por aí, então a razão desse aquecimento que a gente está fazendo durante essas 2 semanas é para te preparar para essa jornada e tá ali, quando a gente está fazendo uma jornada, a gente faz um aquecimento, se prepara para poder passar sobre os obstáculos e tudo, e é isso que a gente está fazendo com vocês aqui. E nesse episódio de hoje, é um episódio de obstáculo e como que a gente pode estar superando esses obstáculos que aparecem na nossa vida. E esse obstáculo, ao contrário de alguns dos que a gente trouxe até agora, é um obstáculo um pouquinho diferente, porque ele tem um aspecto físico. A gente foi muito no psicológico, ele tem um aspecto psicológico também, mas tem um aspecto físico. E por que algumas pessoas conseguem emagrecer e algumas não, e você de repente não, mesmo com esse obstáculo? E que obstáculo que é esse, Bia? Esse obstáculo é aquela famosa dor no joelho, dor na coluna, dor em algum lugar, né? Que a gente sempre encontra aí uma dor, mas principalmente o que eu mais escuto é sobre, eu tenho dor no joelho, né? Eu não posso treinar, eu não posso fazer exercícios inteligentes, eu não posso trabalhar com impacto, então eu não posso fazer esse tipo de movimento e tudo mais, né? Porque eu tenho um problema crônico, enfim. Então, o obstáculo de hoje é a questão da dor no joelho. Muito, muito top. Assim, não a dor, né, mas é top o tópico, acho que vai ajudar muita gente, inclusive eu mesmo, assim, a gente teve a oportunidade há 2 semanas atrás, quando você estava aqui, e a gente estava fazendo algumas adaptaçõezinhas, eu tenho uma dorzinha no joelho de vez em quando, mas é como a gente poder estar treinando mesmo assim, né, Bia? Porque assim, tem uma parte que a gente até vai falar na jornada sobre isso, o quanto que na verdade, isso não é para ser um obstáculo, mas uma razão para você treinar, né, Bia? Exatamente, né? Às vezes a gente chega nesse ponto de, eu tenho um problema crônico e tudo mais, eu não posso. Aí que você tem que treinar, né? A dor no joelho, ela não pode ser seu obstáculo, ela tem que ser sua razão, ela tem que ser seu motivo, o motivo a mais para você entrar e treinar. Tem que ser o motivo principal aí do processo. E fortalecer, né, Bia? Tipo, muito, muito top. Tá, e como é que esse obstáculo, ele aparece? O que é esse obstáculo? Você tem algumas outras definições, alguns outros jeitos? Porque tudo que a gente traz aqui, às vezes a gente coloca um nome diferente, uma desculpa diferente, um jeito diferente para cada uma das pessoas, né? Primeiro eu queria especificar essa questão do problema crônico, né? O que é um problema crônico? Às vezes, a gente costuma falar sobre a definição de 2 coisas, né? Quando a gente tem uma dor aguda, o que é uma dor aguda? É quando ela aparece uma vez, e é muito esporádico, né? Você sente uma vez ali e passa. Quando a gente está falando de uma dor crônica, é uma dor que ela tem uma recorrência maior. O que isso significa? Que ela aparece com mais frequência. Então, é todo dia, é toda hora, ou ela nunca passa.
né? Então, essa é a diferença da dor aguda e dor crônica. E eu sei que muita gente confunde isso, porque às vezes fala, ai, tô com dor no joelho, já tô com problema. Já define como um problema crônico. Mas não é um problema crônico. O problema crônico é quando ele realmente já está instalado, o médico já falou, não tem o que fazer, ou tem o que fazer, fisioterapia ou cirurgia, mas que isso quem vai definir é o médico. Mas é diferente de você, sentir uma dor aqui, deu uma fisgada, e você, opa, pera, o que eu estou fazendo errado? E você ajustar até então esse movimento, né? E esse obstáculo é aquela questão assim, eu tive algum trauma, passei por uma cirurgia, eu tive uma lesão no meu joelho, e aí isso me deixa insegura para treinar novamente. E às vezes eu me machuquei treinando numa academia, às vezes eu me machuquei porque eu era atleta de alguma coisa, ou às vezes eu me machuquei pelo sobrepeso, né? Porque muita gente tem problema no joelho de acordo com a quantidade de peso que está ali dando pressão mesmo na articulação e acaba aí rolando todo algo a mais para você acabar indo para uma sala cirúrgica, um centro cirúrgico, para operar essa articulação que foi acometida pelo peso, né? Então, o que acontece? Isso causa traumas, isso causa insegurança, né? Então, você acha assim, deixar a sua rua ali passando. Então, assim, as pessoas acham que é uma barreira, acham que é uma insegurança, né? Tipo, acha não, torna realmente uma insegurança, mas não pode fazer isso se tornar uma barreira, né? A insegurança no sentido assim, eu nunca mais vou poder treinar, eu nunca mais vou poder saltar, eu nunca mais vou poder fazer polichinelo, nunca mais vou poder fazer agachamento. Então, são verdades e mentiras absolutas que ficam ali na sua cabeça e que às vezes até o próprio médico, né, que é uma autoridade que a gente vê, uma autoridade maior, assim, digamos assim, que fala para nós, olha, você nunca mais vai poder fazer exercício, né? Eu sei que muita gente já deve ter passado isso daqui no sentido de, nossa, olha, agora você só sai daqui para uma hidroginástica, no máximo. E aí as pessoas ficam tipo, caramba, né? Eu não vou poder nunca mais treinar. E aí, quando a gente chega com uma promessa de emagrecimento, quando a gente fala, olha, você vai emagrecer em 30 dias, para isso você precisa fazer os exercícios inteligentes, e aí você precisa fazer na intensidade assim, a pessoa já está cravado nela aquele medo que o médico plantou, ou a insegurança desse problema que ela sofreu, né? Dessa lesão, dessa cirurgia, enfim. E aí ela não consegue se dedicar 100% ao treino, né? Então, o treino, ou ela não entra por medo realmente, ou ela acaba entrando para treinar, mas ela ainda se sente muito insegura para fazer qualquer tipo de atividade. E se ela não faz atividade, ela não vai conseguir emagrecer. Nossa, muito, muito top, Bia. Porque a gente, assim, é um tópico um pouco diferente, mas a gente ouve muito disso, né? É uma desculpa, entre aspas, é uma razão real para você, entre aspas, não treinar, porque de repente o seu médico falou para não fazer isso e todo o processo. E eu gosto de trazer, às vezes, que a gente toma a opinião profissional, às vezes, como absoluta, né, Bia? E cada profissional tem um jeito diferente de ver. Eu já vi gente, por exemplo, com câncer terminal, por exemplo, e dizendo o médico falando, olha, tem tantos meses, e tem histórias disso, né? O médico falou, olha, a pessoa não passa de tantos meses, e a pessoa vive muitos anos ainda para frente, então tem algumas coisas que a medicina ainda tradicional e tudo fala, mas não precisa ser uma verdade absoluta. Pode ter uma chance, tem todo um processo, mas não precisa impedir você de repente, poder estar seguindo a sua vida, de poder estar emagrecendo, de poder estar achando um jeito diferente de poder estar adaptando esse processo. Acho muito, muito legal, Bia. Exatamente. O que não é esse obstáculo, Bia? O que não é essa barreira com relação ao emagrecimento e tudo? Não é essa barreira toda. Não é essa barreira toda, né? Quando a gente fala assim, eu tenho problema de joelho, eu não posso treinar. Aí que você tem que treinar, precisa fortalecer, a musculatura tá fraca, a articulação tá cometida. Imagina como o alicerce mesmo da sua casa é a articulação. É a sua articulação. Se você não sobe as vigas, não deixa tudo ali, a viga certinha, bonitinha, a probabilidade da casa despencar ela é gigante. Agora, se você vai lá, coloca concreto, faz o negócio, coloca os bins lá que precisa colocar, os aços,
aí você coloca, faz todo um acabamento, não vai cair. Então é a mesma coisa, você fortalece as paredes da sua casa, você fortalece as vigas, você fortalece todo a base. E é a mesma coisa quando a gente acha ali que vai piorar se treinar. Então tem que fortalecer, tem que treinar, tem que fortalecer a base, porque as articulações são a nossa base, né? Só que esse obstáculo que as pessoas enxergam, né, problema de joelho ou qualquer problema de articulação, enxerga como essa barreira toda de nunca mais poder treinar, de nunca mais poder se exercitar, de nunca mais se sentir segura, se sentir confiante, né? Não é esse medo que as pessoas colocam na gente, principalmente médicos, tá? E eu vejo muito médico, até inclusive, quando na época que eu trabalhava em academia, eu recebia muita receita de alunas que vinham do médico e o médico já com o treino pronto. Eu queria morrer com aquilo, porque eu também não passo medicamento. Então, por que você vem aqui meter o bedelho? Você vem falar que a aluna não pode, que ela tem que fazer não sei o que, quantos graus, a extensora não sei quantos graus, e agachamento não sei quantos graus. Peraí, eu nem fiz uma avaliação nela ali para saber a mobilidade, como é que tá a articulação, se tá legal, como é que tá a amplitude dela. E aí ele já vem e já fala, peraí, você não estuda, você tem uma noção, você não estudou a fundo a parada, o negócio, entendeu? Eu ficava louca da vida com isso. E aí, não é tudo esse medo que as pessoas colocam na gente, entendeu? Porque daí o médico fala, você só pode fazer isso. Aí você procura qualquer profissional e você fala assim, ó, o médico me mandou fazer isso. Aí o profissional olha para você e fala assim, não precisa. Olha, não é assim que faz, você não precisa, né, tirar tudo da tua rotina de treino. Tipo, tirar o agachamento, tirar o agachamento isométrico. Não precisa tirar. Não precisa tirar o polichinelo, não. Você fala isso para a pessoa, ela vai acreditar em você? Ela não vai acreditar em você. Porque o médico já proibiu ela ali na hora, já deu uma bronca nela, falou alguma coisa ali para ela, e nem deu a chance dela perguntar para um outro profissional que vive, né, realmente vive ali intensamente essa questão de trabalho, de mobilidade, de músculo, de osso e de articulação e de fortalecimento e disso, daquilo, e que tem mais propriedade para falar. Às vezes, né, o médico participou só de uma parte ali, não é ele que vai mandar a totalidade, entendeu? E eu não estou aqui querendo brigar com o médico nem nada, mas é porque existe muito essa questão de meter bedelho, entendeu? De tipo, vai lá e falar alguma coisa, né? E não é assim que funciona. Então, não é esse medo que colocam na gente. Isso não é absoluto, né? Como os médicos falam. Eu já vi muitas alunas minhas, na verdade, eu tinha um aluno em Santos e ele corria, só que o que aconteceu? Ele foi engordando depois que ele parou de correr. E aí, na verdade, sim, ele foi engordando na medida que ele estava correndo, depois que ele engordou demais, ele parou de correr. Só que aí ele teve um problema muito sério no joelho, porque ele já estava ganhando muito peso, assim, de forma exacerbada, estava ganhando muito peso, foi correr, teve uma lesão de ligamento. Aí, o que aconteceu? Foi para fisioterapia, foi para o médico e tudo mais. O que o médico falou para ele? Você nunca mais pode correr. O que ele falou? O que ele pensou? Minha vida acabou, porque se a única coisa que eu gosto de fazer é correr, ele acabou de tirar o que eu gosto, né? E aí, o que acontece? Ele foi lá e tirou a vida do paciente ali, do aluno, falou um monte de coisa, e aí ele foi para onde? Foi para fisioterapia. Quando ele chegou na fisioterapia, ele começou a fazer trabalho de fortalecimento e tudo mais. E na época eu trabalhava em conjunto com o fisioterapeuta de Santos, que é o Diego, e ele é fisioterapeuta dos jogadores de Santos. Ele trabalha dentro do centro atlético lá do Santos, né? E aí a gente tinha uma parceria muito forte, ele me indicava os pacientes dele no pós-operatório, ou que estava nessa fase de recuperação. E aí eu lembro quando o Marcelo chegou para mim, ele falou, eu não posso mais correr, eu só tenho que fazer um trabalho de fortalecimento e tal. Resumo da parada toda. Quando eu voltei de Santos para Americana, na época, o Marcelo já tinha voltado a correr. Então, assim, isso que eu acho que tem que rolar, entendeu? Não é falar, que não é assustar, não é dizer que não pode, não é dizer que nunca mais vai,
fazer tal coisa. Porque você cria uma barreira, um medo muito forte na pessoa. Então, não precisa. E eu acho assim, Bia, de você ter a coragem de pedir uma opinião diferente, né, Bia? E de um profissional diferente também. Porque às vezes a gente tem uma formação e você vai pegar outras pessoas da mesma formação e tem uma visão, mas você pega de um profissional diferente, de uma formação diferente, e você consegue ver coisas que aquela profissão não consegue ver, entendeu? Exato. Porque está totalmente focada num jeito diferente. Infelizmente, assim, eu respeito os médicos, com certeza, entendeu? Todo esse processo, mas eles estão ali para ver problema. Essa é a função do médico, para ver onde está o problema, para ver problema, para evitar que você tenha mais problema e tudo. E qual que é a função do educador físico? É de, na verdade, você ter uma vida melhor, de você poder melhorar, de você ter mais flexibilidade, de você poder emagrecer, de você aumentar a sua saúde, nesse sentido. Às vezes a gente confunde as duas profissões, entendeu? Nesse sentido. Eu sei que o médico está ali para te tirar de uma doença, coisa assim, mas ele está ali para procurar o problema e tentar resolver, né? Eu gosto de falar muito nisso, porque eu venho de uma faculdade interdisciplinar. O que significa isso? Eu tive aulas, né, com psicólogos, eu tive aulas com nutricionistas, então era tudo interdisciplinar ali, inter e multidisciplinar, né, todo mundo junto. Então, a gente tinha os nossos módulos específicos, né, o pessoal de nutrição tem a parte lá de nutrição, que é só deles, mas a maioria, tipo, fisiologia humana, anatomia, biomecânica e tal, a gente tinha muitas aulas juntas, assim, a maioria. Então, eu tenho até hoje contato com os fisioterapeutas que estudaram comigo, com as nutricionistas que estudaram comigo, com o pessoal do serviço social que estudaram comigo, o pessoal de psicologia, porque está tudo junto, a área da saúde, ela tem que se conversar, né? E é isso aí que você falou nessa questão. Eu respeito muito a medicina, eu acho que se trabalhasse mais junto, né, o pessoal da medicina introduzisse mais essa questão, e já tem alguns médicos aí que já fazem esse tipo de trabalho. Tem uma amiga minha, Beatriz Datti, trouxe ela aqui, inclusive, para conversar, ela é uma médica super conceituada em São Paulo. Tem a Laís Helena, que eu gosto muito também, médicas aí que eu conheço a longa data, e que a gente tem livre... a gente consegue muito se conversar, que às vezes vem aluna para mim com um detalhe muito específico, muito pontual, e que eu tenho, assim, a liberdade de chegar para elas e perguntar, olha, e aí, eu posso orientar dessa forma, desse exercício, o que você acha e tudo mais. E aí, a gente consegue ter um trabalho legal, né? A gente consegue fazer algo legal. Mas o que acontece é que na maioria, principalmente pessoal lá mais arcaico e tudo mais, tem consigo essa questão de tipo, né, uma verdade absoluta só, e aí fica numa briga. Isso é muito ruim, não só para as pessoas, assim, para os profissionais, mas para o paciente, né? Porque tem que ser os dois ali trabalhando junto para melhoria, os dois, os três, todo mundo. É todo mundo trabalhando junto para um bem comum, né? Então não dá para ficar nessa, um sabe mais do que o outro, ou um entende mais do que o outro. É só cada um na sua área, do mesmo jeito que eu não passo dieta, ninguém passa exercício, e assim vai, entendeu? É um jeito mais fácil da gente explicar até essa questão e tirar esse medo do pessoal. Então, quando você tiver com dor, quando você achar que o movimento não está legal, ou quando você vem de um pós-operatório, procura sempre alguém a mais, né, para poder te dar um auxílio, né, que não seja um médico que te proíba de fazer as coisas, ou procura um segundo médico, uma segunda opinião, terceira, quarta, quinta, quantas opiniões você precisar, entendeu? Você precisa sempre de mais opiniões. Muito, muito bom. Não sei se você viu aqui, a Cida comentou aqui, que ela comentou assim, eu estava na academia e passei mal, a médica me atendeu, me proibiu de fazer atividades físicas sem nenhum exame, fui em uma outra e estou super bem. Entendeu? E a Cida é aluna nossa, é aluna pró, e hoje ela vai vir aqui contar um pouquinho da história dela. Muito top. Muito, muito top. Obrigado por compartilhar aí, Cida. E, assim, Bia, eu sei que a gente falou bastante de articulação, de joelho,
Mas eu sei também que a gente tem alguns alunos também que falam depois, eu tive um filho, por exemplo, entendeu? Ou eu fiz uma cirurgia do abdômen, essas coisas. Tem uma diferença muito grande nisso? Ou como é que você lida com essas outras situações que não são articulações? É assim, eu não vou falar o nome dessa minha aluna, mas eu tenho uma aluna que ela é uma guerreira, cara. Uhum, Ela teve câncer uhum, e ela tem toda uma cirurgia, ela é toda bem delicada, bem debilitada, assim, abdominal e tudo mais. E hoje ela sente muitas dores, assim, para ela conseguir realizar o movimento. Até hoje a gente, né, ela está esperando ainda o período para ela conseguir voltar para o Brasil, para ela fazer a cirurgia, né, para ela fazer a plástica, porque ficou, assim, apertaram tanto depois da cirurgia que tudo que faz, se apertaram tanto, puxaram tanto ali a parte de dentro, interna, de musculatura e tudo mais, que tudo que ela faz dói em relação a abdominal, ou em relação a tudo que alonga essa parte do core, e ela sente muita dor e ela se sente, às vezes, ela se sentia, às vezes, muito limitada. Hoje ela treina bem, mas a gente está sempre ali em conversa, porque eu sempre tô, e aí, como é que tá? Tá doendo? Bia, dói, então vamos adaptar, e a gente está sempre em adaptação, mas estamos sempre fazendo, porque ela vem agora de algo que precisa fortalecer, né? Ela fez uma cirurgia um pouco mais complicada. As meninas que vêm também depois da gravidez, né? Que fica lá com o barrigão. Daí, aí às vezes não volta, fica com aquela diástase, né? O que é a diástase? É quando a parede abdominal, ela abre tanto que daí quando volta, não volta tudo e fica realmente um vão aqui, ó, fica um vão. Então nós temos duas partes aqui do abdômen, né? Então quando a gente engravida, a gente tem um músculo aqui normal, engravidou, faz isso aqui. Aí quando a gente e aí engravida e abre, né, a musculatura. Quando a gente depois do parto, o que acontece? Aí volta, só que volta separado. E aí tem ali a parte desse buracão no meio. E aí, para voltar, tem que fazer bastante abdominal, mas não é qualquer abdominal. Tem que fazer técnicas de respiração. Então, tem todo um preparo. E eu tive uma aluna que teve diástase, né? Uma aluna minha que a Ludmilla, ela era aluna minha de personal na época que eu estava dando aula em americana. E ela melhorou muito, assim, a questão do abdômen dela, porque o abdômen dela, se você visse, assim, do umbigo para cima, era todo definido. Do umbigo para baixo, ficou aquele buraco, ficou aquela pochete, e a gente fez um trabalho muito legal, ela teve uma diferença, assim, muito positiva em relação a isso. Então, dá para consertar, né? Vai um trabalho, às vezes, um pouco mais demorado? Vai, né? É um trabalho, às vezes, que demora um pouco, porque cada organismo reage de um jeito e cada corpo se recupera de um jeito. Então, assim, depende, né? Mas tudo tem um jeito, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, no caso, a minha mãe, ela também fez uma cirurgia, porque a gente sofreu um acidente há não sei quantos anos atrás. Se ela estiver assistindo, ela vai falar aqui. A gente sofreu um acidente e minha mãe, nesse acidente, quebrou 7 costelas. Então, a minha mãe, ela tem cirurgia da parte de baixo do peito até o umbigo e na parte lateral do seio. Porque foi toda quebrada, coitada. E aí, ela teve depois uma hérnia, e hoje ela sente muita dor também. Às vezes ela faz abdominal, ela fala, eu não consigo, porque ela tem essa limitação. Porque normalmente cirurgias abdominais puxam demais a musculatura para reconstruir a parede abdominal, porque eles têm que cortar. Então tem todo algo que acontece, né, no caso, que prejudica, às vezes, o pós. Então, assim, a minha mãe hoje ela faz, tá aos poucos, no limite dela, no tempo dela, ela vai introduzindo isso, né? Só que ela ainda sente dor. Só que não é esses exercícios que vão tirar a dor dela. No caso dela, é só uma cirurgia. Aí tem que fazer uma plástica, tem que fazer uma reconstrução abdominal por tudo que aconteceu e tudo mais. Mas ela consegue fazer no limite dela, mas ela consegue. E tá ótimo, pelo menos ela se mantém ativa, né? É aquilo que ela falou, eu sei que eu não vou ficar mais com a barriga chapada, barriga de tanquinho, mas eu quero me sentir bem com o meu corpo. Então, assim, ela deu uma engordadinha na quarentena, agora voltou a treinar de novo, e assim vai. Então, para todo mundo, mesmo quem tem problema de joelho, ou quem passou por um pós-cirúrgico abdominal, ou qualquer coisa nesse sentido, às vezes só os exercícios resolvem, ou às vezes
Não, às vezes o seu caso já é um pouco mais delicado, precisa de um pouco mais de atenção, e aí vai precisar de algo cirúrgico para dar jeito, para resolver essa situação. Não, top, Bia. Assim, pelo que eu tô ouvindo, assim, tem sempre alguma solução. Se a gente procura e não quer se acomodar, tem uma solução, né, Bia? Para poder treinar, para poder estar ativo, ou ativa, para você poder emagrecer, tem uma solução, desde que você esteja aberta a achar essa solução, né? Exato, Muito exatamente. legal. Não dá para ficar parado. Tem uma pergunta aqui, para quem está no ao vivo também, a Sabrina perguntou, Bia, o método hipopressivo, eu não sou familiar dessa área, realmente funciona? Você conhece essa parte? Essa parte é mais de técnica de respiração mesmo, né? Que é o famoso LPO. Não sei se você já ouviu, que são técnicas de respiração que você puxa o ar, suga o abdômen para dentro, né? Eu fazia essas técnicas de respiração na época que eu era atleta de fisiculturismo, porque a gente precisava fazer com que a parede abdominal fosse mais para trás e empurrasse os órgãos mais para trás, porque é uma técnica para você conseguir aparecer mais a musculatura, mas eu tô falando isso de atletas, né, gente? Atleta não é sinônimo de vida saudável, tá? Por favor, atleta tem um outro tipo de estilo de vida. E aí, nesse caso, o que a gente faz? Puxa o ar, né? Puxando todo o ar, colocando o umbigo lá para trás, e faz várias dessas técnicas. E nessa metodologia de hipopressão, funciona, tá? Eu não sei falar quantos, não sei falar a quantidade, tipo, quantas vezes na semana, a quantidade de repetições no dia, se é por segundo, como é que faz. Eu tinha meu cronograma ali que eu já fazia, né? Que meu coach na época que me preparava para subir no palco me passava, mas eu não sei falar o certo, mas eu sei que isso funciona, tá? Eu sei que isso funciona porque eu já vi muitas meninas aplicando isso para diástase. Hoje, tenho acho que duas alunas, que é a Ludmilla, que teve diástase, eu não vou lembrar se a Jaque teve, mas que, assim, já passaram por isso, entendeu? E, tipo assim, nós não usamos esse método de hipopressão, mas funciona. Que legal. Aquele comentou aqui, ó, essas histórias são muito inspiradoras para mim e estou passando no fim da remissiva. É isso, Bia? Eu acho que é, mas eu não sei o que ela quis dizer. Tão liberador quando a gente vê a luz no final do túnel. Assim, mas no final da história, isso que a gente está tentando trazer é de trazer a possibilidade de você poder realmente poder estar vendo uma luz no final do túnel. Assim, obrigado, Kelly, por estar compartilhando isso. E eu acredito que as meninas que estão ouvindo isso, as mulheres que estão ouvindo isso, também podem ver que tem uma possibilidade de você continuar treinando, continuar ativa, continuar achando uma solução. E se você tem um programa de treinamento, igual a Bia tem, do Seca Pro, por exemplo, onde as meninas podem ter essas adaptações, ter essa conversa, ter esse suporte, isso faz muita diferença, né, Bia? É diferente de você só estar copiando alguma coisa na internet, ou só estar usando um aplicativo, mas não tem acesso a nenhum suporte. Isso faz a maior diferença, principalmente para quem está com algum problema específico, né? Total, porque assim, às vezes eu sei que as meninas querem me perguntar, né? Tanto que a gente até colocou na nossa pesquisa, e eu abro a caixinha de perguntas todos os dias, mas às vezes são algo mais pontuais, né? Então a gente precisa, precisa de um tempo a mais para elas me perguntarem e eu conseguir falar. E às vezes não dá para fazer isso, né? São muitas perguntas que a gente recebe o dia todo. Então, às vezes, eu não consigo conversar com as meninas, mas, por exemplo, para as minhas alunas, isso tem que rolar, entendeu? Eu tenho que estar ali, porque precisa de adaptar, precisa de fazer alguma, mexe aqui, mexe ali, eu preciso estar vendo o que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que é isso que muda a história. Você tem um suporte ali que você sabe que você pode contar. E mesmo as meninas aí que não estão no SECA, né, que às vezes querem falar comigo, me perguntar alguma coisa, gente, nós abrimos 2 semanas atrás, se não estou enganada, a mentoria, né? Uma mentoria que você tem 1 hora para falar comigo. E nós vamos abrir de novo, tá? Então, assim, a gente não sabe quando ainda a data, mas quando abrir a mentoria, se inscreva, porque você vai ter a chance 1 hora de falar comigo sem pagar nada. Você vai poder perguntar tudo que você quiser, tirar todas as suas dúvidas. Tudo isso ao vivo.
Então, acho que vale a pena vocês já ficarem de olho aí, para quando abrir as inscrições, vocês se... Muito top, Bia. Não, com certeza. É assim, eu assisti algumas das mentorias e eu acho que você pode ir mais a fundo. E isso é uma vantagem para as meninas que estão assistindo também, porque tem muita gente, igual a gente está trazendo algumas histórias agora no podcast, de que elas começam a se identificar. Pô, eu posso fazer desse jeito, tem uma solução, eu vi que a fulana fez desse jeito e tal. Tem mais algum exemplo, Bia? Porque eu acho que isso que faz diferença, de outras alunas que tiveram algum problema e conseguiram superar isso, mesmo durante o treino, mesmo fazendo o pro, mesmo treinando, tipo, eu acho que eu ouvi de uma aluna que está até fazendo o desafio de 30 dias no processo, sem parar, e teve alguns obstáculos aí no meio do caminho, né? Top. Eu tô adorando aqui o que a Kelly falou, Kelly, com a sua permissão, eu vou compartilhar aqui o que você escreveu, que ela falou que a remissiva é quando a gente termina o tratamento de câncer e fica por um período de tempo sem apresentar a doença, né? E a remissiva dela termina em 3 anos. E é legal porque a gente no PRO também tem uma aluna que passou. Eu não vou falar o nome dela, porque ela é bem vergonhosa, ela tem... E com razão, né? É o jeitinho dela. Mas vocês são guerreiras, só isso que eu tenho para falar, sem palavras. E parabéns, Kaylee, por estar querendo aí mudar o estilo de vida, ficar mais saudável, até para melhorar essa expressão do nosso sistema imunológico, principalmente agora na sua remissiva, que o sistema imune precisa, mais do que nunca, estar lá em cima. Parabéns. Top. Voltando, assim, Kelly, obrigado por compartilhar isso. Eu acho que, de novo, esse tipo de conversa e o depoimento de vocês, mesmo que, entendeu, aqui nos comentários, ajuda muito, contribui muito para que a gente possa continuar fazendo o que a gente está fazendo, né, Bia? Tipo, motiva a gente a continuar. Eu estava perguntando um pouquinho antes de você falar da Kelly, eu sei que tem uma aluna, eu acho que está fazendo o desafio com a gente, e ela passou por um processo um pouco traumático no passado, né, Bia? Eu acho que foi a Camila, entendeu? Que teve um problema de cirurgia nas costas, todo esse processo, e Sim. Mesmo assim, olha, os médicos falaram não faz, e ela mandou ver no processo. Sim, ela já nasceu, né? Para quem perdeu a live, inclusive, depois a gente vai soltar ela por aí para vocês poderem acompanhar um pouco da história da Camila. Mas basicamente, ela tem um problema congênito, né? O que é um problema congênito? A pessoa já nasce, né, com um problema ali na coluna. E ela nasceu com esse problema na coluna e foi difícil para ela para tipo assim, dar a volta por cima naquela situação, porque ela nasceu, aí foi crescendo, foi piorando ainda para o desenvolvimento dela e tudo mais, aí depois ela treinava, que ainda começou a praticar esporte para, tipo, diminuir, né, esse fator, o efeito negativo, só que daí o que aconteceu com ela? Ela sofreu um acidente, né, ela caiu de cóccix no chão, e aí a vida dela, tipo, parou. E aí, realmente, ela fez por um tempo fisioterapia e tudo mais, só que hoje ela é um exemplo vivo, que ela faz os exercícios inteligentes, a gente adapta o máximo que precisa, e hoje ela chegou assim, bem perdida, porque ela foi da segunda turma que a gente abriu esse ano. Segunda turma. E aí ela entrou, tipo, já perdida, porque ela não sabia o que fazer, como fazer e tudo mais. Hoje, ela já sabe o que ela tem que fazer, quais são os exercícios que ela tem que adaptar, por onde que ela tem que começar e tudo mais. Então, é legal quando você inicia esse processo, porque às vezes você se vê muito dependente de mim, ou dependente, né, do personal aí que está te acompanhando, só que não é nada disso. A dependência, ela é normal e ela é primordial no começo. Quase que obrigatório mesmo você ser dependente no início. E depois você vai criando uma autonomia. Então, você consegue adaptar os treinos, você consegue ver se está tudo ok, se não está tudo ok. Então, basicamente, você tem essa autonomia para ir modificando. Não, muito legal, Bia. Tem mais algum exemplo que você queira trazer antes da gente passar para o próximo passo? Tem mais alguém que venha na sua cabeça? Porque eu acho que isso inspira bastante. Eu acho que você já comentou da sua mãe também, começou do Marcelo. Falei da minha mãe e Marcelo, os três aí, para mim, é os que mais vêm forte aí.
Não, muito top. E depois que a gente resolve isso, a gente trouxe alguns exemplos aqui, Bia, trouxe várias coisas. O que mais atravessa na cabeça das pessoas, mesmo assim, entendeu? Como um obstáculo para não fazer exercício. Vem muito assim, tá, vou treinar, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que exercício eu tenho que fazer, né? Ou então, como que eu executo? Quem que vai me orientar? Que às vezes eu compro um programa de treino online, mas quem que vai me orientar? Não sei se vai ter alguém ali por mim, alguém que vai tomar conta, vai me ajudar nesse processo. E aí, o maior medo de todos. E se eu piorar? Vai doer? Como é que vai ser todo esse processo? Porque pode acontecer, né? As pessoas têm esse medo. Então, pode acontecer de você ter esse medo do tipo, e se piorar, e vai doer e tudo mais. Só que é o seguinte, é igual, por exemplo, eu tô toda semana aqui, né, todo dia, dando um exemplo de um exercício para ajudar no emagrecimento. Qual é a pergunta que eu mais escuto quando tá indo para o fim da live? É o seguinte: quantos eu tenho que fazer? E, gente, não é receita de bolo. Então, você se preocupar com quantos você tem que fazer, isso é o seu treinador que se preocupa. E ele tem uma razão para ele te passar essa quantidade. Ele tem uma razão para te passar quantas vezes na semana você vai fazer. Não existe uma receita de bolo que eu vou vir aqui e vou falar, faz 4 de 10, 3 de 15, que é assim que funciona. Não é assim, e nunca vai ser assim, porque o corpo não conta, músculo não conta. Então, quem vai falar para você como você vai fazer e quantas você vai fazer é o seu treinador, tá? É ele que vai te orientar nessa parte. Então, quando você se desespera, eu não sei o que fazer, procura quem está ali te orientando, né? No caso, a gente estava recebendo muitas perguntas assim, tipo, eu não sei o que treinar, eu não sei como treinar. E hoje, Bia, eu quero comprar seu programa, mas as vagas estão esgotadas. O que eu posso ir fazendo até abrir as vagas? Esse cronograma. Então, a gente foi lá e criou um cronograma, né, de treino de forma gratuita para ajudar essas meninas que no momento não conseguiram ingressar no programa, mas que já vai começar a fazer alguma coisa para quando abrir as vagas, elas se matricularem. Então, eu fiz ali algo para elas. Então, tem um porquê que elas estão fazendo aquilo, que eu passei aquilo, né? Então, o fato de você já saber o que você vai fazer, quem vai saber é o teu treinador. Aí, depois dessa questão, como eu executo? Quem vai orientar o meu movimento para saber se está certo? Se o teu professor ali, a sua personal, sei lá, quem esteja te orientando, não te der esse respaldo, cai fora. Cai fora. Quando você perguntar e quando tiver dúvida e quando não sabe se está fazendo o movimento certo, a pessoa tem que te responder. Se ela não te responder, cai fora. Cai fora. Por quê? Porque precisa de respaldo técnico para saber se o movimento está sendo certo, principalmente se você já tem um histórico de alguma lesão ou de algum problema que está cometido ali no joelho ou em qualquer outro lugar. Se você filma o procedimento, o exercício, e manda para o seu personal e ele não avalia, cai fora, é um sinal de fumaça, aquilo ali não vai dar certo, tá? Então, o que você tem que fazer? Ele tem que te dar um respaldo, é o que eu faço com as minhas alunas. A gente tem a comunidade lá no Facebook e elas têm a liberdade de filmar qualquer movimento que na cabeça delas não tá legal, ou que elas acham que, putz, está doendo, né? E elas mandam o movimento e eu analiso. Olha, melhora isso, aqui tá bom, faz assim, não faz dessa forma, aqui eu verifiquei isso. E aí, às vezes, a dúvida de uma que tá ali perguntando era a dúvida de outra menina também. E aí ela olha e fala, caraca, era a mesma dúvida que eu tinha. Então, precisa desse respaldo, né? E essa questão do tipo, e se piorar, e se doer e tal. Não vai desde que você tenha esse passo anterior que eu falei, bem combinado. A pessoa tem que te dar essa orientação. Porque se durante o treino ela falar para você assim,
você está indo bem, vai adaptando de boa. Aqui você pode intensificar mais, aqui você pode deixar esse exercício um pouco mais difícil, que antes você não fazia, agora você vai começar a introduzir, e se você sentir dor, e você tem que falar com essa pessoa para ela justamente fazer essa adaptação, né? Eu tenho por exemplo, a Camila. A Camila, ela veio falar comigo esses dias, porque a gente fez tanto polichinelo, que ela estava sentindo muita dor na panturrilha, né? E aí ela chegou para mim assim, Bia, eu tô desesperada, porque eu acho que pode ser trombose, menina, eu morro de medo de ter trombose e tudo mais. E eu falei para ela, calma, que foi o polichinelo, pega a panturrilha, normal e tal. Daí ela já ficou mais calma. Imagina se eu não respondo ela já ia achar que ela estava com trombose, daqui 2 dias essa menininha tá no hospital arrancando a perna. Entendeu? Então precisa ter esse respaldo. E se alguma coisa sair ali do trilho, você achar, porque às vezes eu vou falar para você, faz, mas só você vai saber falar se você consegue fazer ou não. E aí você falando para mim, eu não consigo fazer, aí eu vou saber o que eu posso adaptar, como eu posso adaptar. É assim que vai funcionar. Não, muito, muito top. E eu acho que faz a maior diferença você saber que está sendo, que você tem um suporte, que você está sendo supervisionado também por um profissional que você pode confiar nesse processo. Acho que faz muita, muita diferença. E isso pode acontecer independente de estar online ou presencial. Na verdade, às vezes, tipo, teve depoimentos das suas meninas mesmo falando que elas não tiveram esse suporte no presencial. Às vezes, entendeu? Às vezes a gente acha que o online é mais difícil, mas você consegue ver o exemplo de outras meninas e consertando o erro, e você consegue ver o seu próprio erro ali no processo. Acho que é muito show. Top. Tem algum jeito errado de superar esses problemas? Tem. O primeiro é você tentar fazer alguma coisa sem o aval do seu médico, né? Então, você precisa, se você vem de um pós-cirúrgico, ou se você vem de algum problema, enfim, N coisas que pode acontecer, você precisa ter o aval médico, né? Olha, tá tudo bem. Para qualquer atividade física, na verdade, né? Que a gente chama de parqui. O que é esse parqui? Ele é um documento que você faz, você coloca sim ou não para algumas coisas. E aí, ele nos mostra se você está apta ou não para fazer atividade física. Então, assim, às vezes, você precisa primeiro do aval do seu médico, né? Saber que está tudo bem. Por isso que as academias, a maioria das academias hoje, pede uma avaliação médica. O que é essa avaliação médica? É o médico ir lá e falar que você está apto a fazer atividade física. Então, você precisa, independente se você tem problema no joelho ou não, você precisa, né, de ter um aval médico. Olha, você pode, você não tem nenhum problema, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que têm problemas cardíacos e que realmente não podem fazer exercício físico, né? Não pode. Então, primeiro de tudo, precisa do aval médico. Segundo ponto, não se dar a chance de se destravar do medo, né? Do tipo, eu tô com medo porque o médico falou que eu não posso, ou eu tô com medo porque eu não tenho confiança no meu joelho mais, ou eu não tenho confiança na barriga, porque tudo eu acho que vai doer. Se você não se destravar desse medo, a tendência é que o medo vire uma bola de neve. E se ele vira uma bola de neve, você não consegue mais tirar essa bola de neve. Você não tem como se desmanchar essa bola de neve, ela já está feita. Então, você tem que se dar a chance de testar, de fazer, né? Ainda mais se você tem o suporte de alguém online ali, ou presencial, que fale para você, olha, tenta fazer, você realmente tem que tentar, né? Não dá para você falar, eu não vou conseguir fazer. Porque se você colocar o não ali, você já definiu que realmente você não consegue fazer. Então, você tem que se destravar do medo. Terceiro ponto, não ver uma segunda e uma terceira opinião, né? De um fisioterapeuta, de um profissional de educação física, algumas terapias alternativas, né? Você tem que levar o raio-x. Por exemplo, a Camila, quando ela entrou para o PRO, eu pedi todos os documentos que ela tinha. E aí, alguns ela falou assim, não tem como eu te mandar, porque estão no Brasil. Mas, tipo assim, eu falei, arruma urgente, dá um jeito e me manda. E eu faço isso com qualquer aluna minha que já vem de algum problema. Eu peço o raio-x, mesmo longe, porque eu não sei como é que está a situação, eu preciso analisar. E eu preciso falar para ela, olha, isso aqui não dá para fazer e tudo mais, e assim dá para fazer e tal. Então, você tem que sempre ver uma segunda opinião, né? Se alguém te falou que não dá para fazer, ou se a sua cabeça está travada que você não consegue fazer, busque uma segunda opinião,
Busca ver o que você pode fazer com outras pessoas que pode te aliviar desse medo e te destravar desse medo, né? Porque são visões diferentes de profissionais diferentes. E às vezes você pode fazer igual meu aluno Marcelo, o médico falou que ele nunca mais ia poder correr, e hoje o cara tá aí, correndo firme e forte na areia da praia. Muito top, muito top. E assim, eu sei, pode ser que alguém tenha meio confundido, porque a gente falou assim, olha, não aceite a definição do médico como absoluta. E a gente está falando aqui de pegar, para você fazer uma atividade física, você precisa de um aval médico. Mas isso não necessariamente significa que de um médico só, você vai dizer, o médico vai falar, não faz nada. Procure uma solução. Para quem quer achar uma solução, em vez de ficar parada e não fazer nada, procure, de repente, uma segunda opinião, terceira opinião. É isso que você comentou, né, Bia? Mas é assim, por exemplo, eu tenho um problema de joelho. O médico me proibiu de fazer funcional. Eu não vou fazer funcional, ele vai me passar ali para sei lá, uma hidroginástica com um fisioterapeuta, porque eu tô pós-cirúrgico. Realmente nem eu aceitaria uma pessoa que vem do pós-cirúrgico entrar no programa, entendeu? Ela tem que fortalecer. Esse aval que eu quero dizer é no sentido assim, eu terminei todo o meu processo de fortalecimento e de reabilitação. Então, foi até legal que você perguntou isso para deixar claro. Terminei meu processo de reabilitação, fiz as minhas 500 sessões de fisioterapia, já fortaleceu, o ligamento já se reconstruiu aqui, tá tudo bem, tá tudo funcionando legal, e o médico já falou para mim, olha, agora você vai, pegue leve, pode treinar, mas pegue leve, né? Mas esse aval, se você está vindo de uma cirurgia ou de alguma coisa, é só o médico que pode te dar. Entendi. Porque se você vier para mim sem ter falado com o médico, você vem no pós-cirúrgico e acontece alguma coisa, de quem que é a responsabilidade? É minha. Mas sem um aval médico, eu não te aceito no programa. Então você tem que ter um aval médico, entendeu? Do tipo, você está liberada a fazer a prática de atividade física. Você está liberada para fazer isso. Porque senão, às vezes pode dar, às vezes nem foi do meu treino. Às vezes você teve um mau jeito, sei lá, alguma coisa, andando na rua e prejudicou, só que quem responde por isso sou eu, porque eu sou a profissional que cuidou de você. É como se o médico, ele não te passou ali, ele não te passou para as minhas mãos, entendeu? Porque se ele te passa, a responsabilidade é conjunta. Se ele não te passa, né, e você vai sem ter falado com ele nem nada, ou nem visto um outro aval de olha, você tá reabilitou e tudo mais, a responsabilidade cai totalmente em cima de mim. Tá, não, obrigado por clarificar aí, Bia. E geralmente, assim, e principalmente para quem vem de um pós-operatório, ou de um trauma, ou de algo parecido, você vai precisar de um aval médico, né, nesse sentido. Exato. Tá, e aí é uma coisa que o aluno tem que ser honesto nesse sentido, porque ele pode falar assim, eu já fiz o aval médico. E aí, Bia, tipo... A gente tem o Parqui, que a gente está colocando agora dentro do SECA, que o que é esse Parqui? É justamente isso. Você está assinando ali que você está assinando ali que você tá apta para treinar. Se acontecer alguma coisa, eu não me responsabilizo. Você assinou que você está apta. Então, esse é o Parqui, que a gente antes não tinha dentro do SECA, e agora para essa nova turma que está abrindo, e para as outras que já vinham, já é obrigatório, elas têm que responder. Top. Explique, tem algum jeito certo de resolver essa questão de problemas de joelho, de costas, entendeu, de pós-cirúrgico? Tem algum jeito certo que a gente pode estar levando isso, Bia? Tem, é sempre você estar estudando, você estar procurando a opinião de outros profissionais que são, às vezes, especialistas nisso, no que eles falam. É você testar o movimento para ver se dói, quais são os movimentos que dói, anota, né? Porque às vezes tem ali alguns movimentos que você não consegue fazer, então anota ali os movimentos que estão doendo. Se você está acima do peso, né, gera uma pressão muito maior nessa articulação. Então, se você... Qual é o jeito mais certo nisso tudo? Você treinar e tentar diminuir aí um pouco do peso. Porque se você diminui o peso, você reduz essa pressão direta ali na articulação. E se às vezes você ainda não recebeu o aval médico,
vai numa nutricionista, diminui ali a quantidade de comida e tudo mais, e aí você vai realmente conseguir emagrecer, talvez não tanto como emagreceria se estivesse fazendo os dois juntos, mas já vai dar uma grande redução na pressão. E fazer essa lista de exercícios que ajudam a fortalecer. Então, olha, quais são os movimentos que te impedem, quais são os que você sente dor e quais são os que você pode fazer ali para fortalecer que você não sente dor. Ah, você consegue fazer uma elevação pélvica? Faz uma elevação pélvica. Você consegue fazer um agachamento isométrico? Faz o agachamento isométrico, né? Você consegue fazer alguns movimentos com caneleira mesmo em casa, você pega um saquinho ali de arroz e dá para fazer, e depois dá até para um dia para a gente ensinar, mas tem que fazer uma live ensinando a fazer pesos em casa. E aí você consegue, pega um saco de arroz, coloca no pé, né, no peito do pé, você senta na cadeira e sobe a perna, como se fosse a cadeira extensora mesmo. E aí você sobe a perna e você consegue trabalhar o fortalecimento da região ali do quadríceps, do joelho e tudo mais, como se você estivesse trabalhando numa cadeira extensora na academia, por exemplo, mas está fazendo em casa, então você está fortalecendo também. Muito, muito, muito top. E eu acho que vai ser uma live fantástica, um podcast fantástico para qualquer pessoa que vai estar escutando isso no futuro também, entendeu? Depois que a gente der uma limpada no vídeo e no áudio e tudo, acho que vai ajudar muito o pessoal aqui também. E, Bia, para terminar, a gente está indo para a reta final, tem algum passo que elas podem tomar a partir de hoje, baseado em tudo que você já ensinou, que você falou, que elas podem começar a fazer a partir de hoje? Com certeza. Primeiro, e fazer uma lista desses movimentos, então, desses exercícios que dói, né? Testa os movimentos primeiro, antes, para você falar, esse dói, esse não dói. Testa primeiro para você fazer, para você se certificar. Se eu fizer o polichinelo, nossa, eu acho que vai doer. Não, tira o achismo, faz, testa e realmente confirma se dói. Doeu? Não faz, anota. Leva para o profissional que vai te ajudar a adaptar, tá? Então, por exemplo, vocês podem fazer essa lista. Faz essa lista aí com vocês. Quando a gente abrir a mentoria, vocês podem tentar uma vaga. Quando vocês tentarem a vaga, vocês podem perguntar isso para mim, né? Olha, Bia, lembra lá na live do podcast, você falou que eu precisava fazer uma lista. Eu fiz a lista, eu não posso fazer esse movimento que dói. Qual que eu posso adaptar? E aí a gente vai adaptar isso juntas, tá? Então, leva para o profissional esses exercícios que você não consegue fazer para fazer adaptação. Por quê? Todo exercício tem adaptação. Não existe um exercício que você não consiga adaptar. Todos têm. E aí fica a dica aqui para vocês já testarem lá, já logo de cara, terminou essa live, já vai testar. São alguns exercícios aqui. É o agachamento, testa aí, vê se dói. O afundo, testa, vê se dói. Faz o polichinelo, faz o meio burpee e faz o skip alto. Testa esses movimentos e vê se dói, tá? E aí eu sei que vocês devem... Bia, eu vou esquecer desses nomes. Eu vou deixar esses nomes lá no canal do Telegram exclusivo da nossa jornada Seca 30, tá? Então eu vou deixar lá para vocês vão lá, pega o movimento, testa e depois anota, deixa aí no lugar. Na oportunidade da gente conversar, vocês me trazem esses exercícios. Bia, e para quem anotou esses movimentos, por exemplo, e vai fazer, mas ela não sabe o que é esse movimento, ela pode procurar isso no YouTube, né? É Seca 30, pode. Isso. E aí você está explicando o movimento. Isso, sempre escreve, né, o nome do exercício e na frente coloca o Seca 30, que ela consegue achar no YouTube. Muito bom, muito bom. Então, a gente está encerrando o processo aqui. Tem uma pergunta da Kaylee, não sei se você quer dar uma lida ali. Antes, a gente tem mais uns 2 minutinhos. No meu caso, de falta de equilíbrio, o sobrepeso também é um obstáculo para essa reabilitação? Não é um obstáculo, você já sabe que não é. Exato, linguagem aí. É a razão que você está fazendo. Exato, é a razão, viu, Kaylee? Sobrepeso é a razão para essa reabilitação, beleza? Sobrepeso não é obstáculo para você reabilitar e conseguir de novo equilíbrio. Sobrepeso é a razão para você ter de volta o seu equilíbrio, tá bom, Kaylee? E, gente, é legal até porque vai chegar ainda muita pergunta e deve ter muita pergunta que a gente não conseguiu responder. Mas existe uma caixinha de perguntas abertas no nosso Instagram,
Então, terminando essa live, eu vou deixar essa caixinha aberta, vai lá e manda essas perguntas, eu respondo cada uma, não é a minha equipe, sou eu respondo cada uma das perguntas. Então, às vezes vocês querem me perguntar alguma coisa, corre lá na caixinha de perguntas e manda lá, tá bom? Top. E assim, para o pessoal que quiser entrar na mentoria, quando abrir as vagas de novo, a gente vai mandar um formulário e tal, mas ó, se você quiser dar um sinalzinho lá naquela caixa, Bia, me chama para a mentoria às 10h30 da manhã, entendeu? Eu vou ter disponibilidade, ó, começa aí a jogar uns verdes para colher madura aí da Bia. Exatamente, ó, para quem quiser já que inclusive fazer as inscrições, assim, a gente ainda não tá chamando, mas você já pode deixar lá a sua inscrição lá no gatilho, quem sabe eu não escolho a sua história. Para você se inscrever, basta você acessar www.seca30.com.br/mentoria. Entra lá, se inscreve, responde tudo e quem sabe eu não chamo você para participar. Coloca lá os dias, os horários que você tem disponibilidade e eu chamo você para participar. Isso aí, top. Então, a gente está encerrando mais um podcast, terminando o episódio 8 do SecaCast, dessa temporada especial para aquecimento da jornada Seca 30. Isso aí, obrigado pessoal por estar assistindo a gente ao vivo, obrigado por estarem ouvindo a gente na gravação no SecaCast e a gente se vê no próximo ano. Saúde, Bia. Amém. Valeu. Tchauzão, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.